Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que interessa todo mundo, viu? Porque basta andar nas ruas aí que a gente sempre vê alguém com fone de ouvido, ou tá escutando música, ou tá falando com alguém por meio do fone, tá naquela reunião, utiliza o fone. Todo mundo usa, né? Foninho de ouvido. Mas será que esse item tão básico, que já faz parte aí da nossa vida, faz bem ou mal para o nosso ouvido, para a nossa audição? Pois é, quem vai responder tudo isso para a gente é a Vanessa Rocha. Ela já está aqui na tela comigo e ela é otorrinolaringologista. Vanessa, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e falar sobre esse assunto. Como eu disse, né, interessa muita gente. Você tá aí de foninho, vai explicar, né, se faz bem ou não utilizar esse objeto. Perfeito, muito obrigada pelo convite, Viviane. E a gente está aqui para esclarecer um pouco essas dúvidas sobre o uso do fone de ouvido. Bom, para começar, né, eu queria entender o que acontece lá dentro do nosso ouvido quando a gente coloca esse foninho. Então, o fone, ele vai emitir uma fonte sonora, uma música, um áudio, o que quer que você esteja ouvindo, numa intensidade às vezes alta, dependendo do volume que você deixa esse fone, e muito próximo ao tímpano, que digamos que é aquela membrana que é responsável pela audição. Diferente do dia a dia, sem os fones, que a gente tem uma distância aí grande entre a emissão dessa fonte sonora até a recepção do ouvido. Então, por isso que potencialmente o fone pode oferecer alguns perigos para a audição. E a gente tem utilizado cada vez mais o fone de ouvido, né? Antes era só para escutar música, mas agora não, parece que ele virou assim um item essencial, né? Além da música, como você está usando agora para a gente fazer essa entrevista, a gente fica aí, muita gente fica o tempo todo com o fone de ouvido enquanto está trabalhando, por exemplo. E aí, esse excesso acaba fazendo mal? Então, hoje em dia, com a pandemia, acho que aumentou muito o número de reuniões online, de trabalho online, e que o fone é preciso. Acho que os jogos de internet aumentou muito também o uso dos fones na população adolescente. E o fone em si não vai fazer mal, mas sempre que há o uso prolongado, a gente precisa respeitar alguns cuidados para evitar, às vezes, otites, evitar perdas auditivas, que tudo isso pode ser precipitado ou induzido pelo uso inadequado do fone de ouvido. Você citou aí a pandemia fez com que as reuniões, né, começassem a acontecer de maneira online, como a gente está fazendo essa entrevista agora. Os jovens utilizando para jogar, até as crianças, né, acabam colocando aquele fone de ouvido mais bonitinho aí, para poder ver um desenho. Você tem percebido que nesses últimos tempos tem paciente procurando você aí, por exemplo, porque usou demais o fone de ouvido? Tem sim. Tem alguns pacientes que às vezes apresentam quadros de otites externas, então é uma otite que acomete a região da pele do ouvido, então é do tímpano para fora, especialmente pelo uso prolongado dos fones. Tem gente que produz bastante cera, que sua muito dentro do conduto auditivo, então o uso dos fones por abafar essa região da pele, eu costumo brincar que é como se você colocasse um plástico em cima da pele e ficasse o dia inteiro com esse plástico. A gente vai suar, a umidade vai ficar retida naquele lugar e isso facilita a proliferação de fungos, de bactérias, e esse fone pode ficar colonizado com fungos e bactérias. Então, além da gente recomendar fazer sempre um intervalo a cada 2 horas de uso do fone, ficar pelo menos 10 minutos sem usar para que a pele consiga respirar, a gente orienta para que todos os dias seja feita uma higienização desse fone. Então, passar um álcool 70 no fone para matar germes, as bactérias que podem ficar alojadas nesse dispositivo. Vanessa, tem gente que acaba tendo uma sensibilidade auditiva maior e sofrendo mais com esses danos? Pode. E aí, quando a gente fala de sensibilidade auditiva, a gente tem que lembrar do volume. Então, usar o fone sempre no volume médio para baixo, nunca com volume muito alto, próximo do máximo do fone, porque aí sim a intensidade sonora pode simular como se você estivesse trabalhando numa indústria, numa fábrica sem protetor de audição. Então, de acordo com o tempo de exposição a essa intensidade sonora elevada,
você pode começar a desenvolver perda auditiva. Já viu casos da pessoa perder parte, pelo menos, da audição por causa desse excesso? Sim, geralmente essa perda não é completa, claro, ela é parcial e ela é preferencialmente nas frequências agudas, nos sons finos, mas pode acontecer sim esse trauma acústico e essa perda geralmente é irreversível. E como que funciona? Como uma pessoa percebe aí que ela já está usando em excesso? Tem alguma dica? Começa a ficar com dor de cabeça, por exemplo, ou tô escutando com dificuldade, é sinal que já tem alguma coisa errada? Quais são os sintomas? Existem sintomas? Nem sempre vão ter sintomas. Então a gente já orienta como prevenção, se você faz esse uso prolongado mesmo, mais de 2 horas de uso de fone, fazer esse intervalo. Alguns sinais de alarme, como, dores nos ouvidos, que podem indicar uma otite, secreção, então o ouvido muito úmido, drenando algum tipo de secreção, também pode ser um sinal de alarme. Ou também para aqueles pacientes que fazem esse uso muito prolongado em volume aumentado, pode acontecer zumbido. O zumbido pode ser um sinal de que a audição começou a ser comprometida. Então, se o paciente percebe algum zumbido, é recomendado já uma avaliação com o otorrinolaringologista. Você disse aí numa outra resposta, só confirmando, o volume ideal então é de médio para baixo, porque muitas vezes a gente está do lado da pessoa e está escutando também tudo que ela está ouvindo por meio do fone, né? Isso aí não, tá errado. Tá errado. A pessoa vai ficar o dia todo num show de rock. Então, com um volume muito alto, a chance de ter uma lesão auditiva, ela é muito maior. Então, se esse volume for controlado, então ele sempre deve ficar médio para baixo, a chance de você ter algum problema decorrente do uso de fones é bem pequena. Então, reforçando, a pessoa pode também utilizar durante 2 horas e dar aquela pausa de 10 minutos, é isso? Isso, para os pacientes, para as pessoas que trabalham com o fone, que não podem, às vezes, fazer pausas, telemarketing, por exemplo, eu oriento a alternância de orelhas. Então, se você não pode deixar de usar o fone, a cada 2 horas você tira um dos fones, fica só escutando por um lado durante 10 minutos e depois faz o inverso, porque dessa forma o ouvido consegue, a pele do ouvido consegue respirar, você tem um descanso auditivo. E durante esse descanso já é bom fazer a limpeza do fone ou uma vez por dia? Como que funciona? O que que você indica? Porque quando a gente olha, parece que está tudo limpinho, né? Mas não, existe sujeira, existe bactéria ali sim. Sim. Então não precisa ficar limpando toda hora, mas uma vez ao dia, tirar esse fone no final do dia, fazer uma higienização. Lembrar também que se você puder escolher o tipo de fone, o fone tipo concha, headset, que é aquele fone externo que fica sobre as orelhas, é um pouquinho melhor do que os fones que ficam dentro do ouvido, intra-auriculares. Essa seria a minha próxima pergunta, viu? A gente vê que no mercado tem muito tipo de fone, né? Cada hora estão lançando um. Você falou aí, auriculares, esses vão dentro do ouvido? Isso. Por exemplo, esse fone que eu estou usando, ele é apoiado dentro do ouvido, né, na cartilagem da orelha. Então a gente tem uma distância menor aí, 1 centímetro entre onde o som sai e o nosso tímpano. Ele fica ali bem próximo. No headset, que é aquele fone externo, eu quase dobro essa distância entre a emissão, o alto-falante ali e o meu tímpano. Então, ele é um pouquinho, digamos assim, mais seguro do que o fone que já está lá direto dentro do conduto auditivo. E tem ainda aqueles que têm uma borrachinha, né, intra-auriculares, diferente esse do seu, ele tem uma borrachinha, mas esse também vai dentro do ouvido e também acaba sendo um pouquinho mais perigoso. Isso, esses que têm a borrachinha que vai dentro do ouvido, é sempre bom ver que tem vários tamanhos de borrachinha
Então, essa borrachinha que encaixa no ouvido, é legal que você escolha um tamanho que se adeque perfeitamente para que ele não fique caindo e também não fique muito apertado. Apertando muito o ouvido, se o ouvido for pressionado, pode gerar dor depois do uso do fone, pode também aumentar a chance de alguma lesão, algum pequeno machucado no conduto auditivo, e esse machucado geralmente infecciona e torna-se uma otite. E fone de ouvido acaba sendo hoje, então, um objeto de uso pessoal que não deve ser emprestado. O ideal é não compartilhar fones. Então, cada um ter o seu. Se não tiver opção e for compartilhar, sempre higienizar antes e depois do uso por outra pessoa. E o que outra coisa que a gente vê também no mercado é que eles estão cada vez mais potentes, né, Vanessa? Tem uns que abafam todo o som. E esses aí, o que que acontece com a pessoa? Ela não escuta absolutamente nada ao redor. Isso, esses fones que eles têm esse bloqueio, né? Ele tem um cancelador de ruído, ele consegue não deixar, fazer com que a pessoa não ouça nada do ambiente e deixar somente aquela música, aquela conversa que está sendo escutada pelo fone. Isso pode ser positivo, pois você não precisa de um volume aumentado para conseguir ouvir a mensagem claramente. Então, você, quando tem um isolamento do ruído externo, você consegue manter a conversa num volume um pouco mais baixo do que você faria se esse fone fosse de má qualidade, digamos assim. E a gente já até comentou aqui, a utilização do fone de ouvido está cada vez maior e por todo mundo, né? Quando a gente fala em criança, a gente vê aquele todo bonitinho para a criança usar. Criança, é recomendado não usar? A partir de quantos anos colocar o fone de ouvido? O que que você indica? Se houver outra opção, eu indico que não use, até além do mais esses intra-auriculares, porque só essa manipulação da própria criança colocar, tirar, pode acabar machucando a região. Então, se for possível, não usar. Mas se não tiver outra opção, sempre aqueles externos é mais prático, é mais fácil para a criança usar. E às vezes tem alguns programas de computador que você consegue usar para limitar o volume. Também não deixar a criança aumentar muito até o máximo e acabar provocando alguma consequência, algum problema. E em relação aos idosos, aqueles que principalmente já têm alguma dificuldade para escutar, pode usar também o fone de ouvido? Pode até fazer uso sim do fone, também lembrando de tomar cuidado com o volume. E hoje, aqueles idosos que têm perda de audição e precisam usar aparelhos auditivos, já tem uma tecnologia que conecta o aparelho por Bluetooth direto com televisão, direto com computador ou com celular. Então, o som sai direto no aparelho auditivo, isso faz com que haja uma clareza maior e uma necessidade menor de aumentar o volume. E Vanessa, esses danos que o fone de ouvido aí a longo prazo pode causar para a pessoa, muitos desses danos podem ser irreversíveis. Pode. Então, quando a gente fala do trauma acústico, que é essa perda induzida por volumes altos, por ruídos altos, às vezes, quando tratado muito precocemente, pode ser revertido, mas não tem como prever. Então, a maioria dos casos, principalmente aqueles que usam já fone em volumes altos por longos anos, longos períodos, quando chega o otorrino, essa perda é irreversível. Você chegou a falar aí 2 horas, dá uma pausa de 10 minutos. O ideal mesmo seria num dia aí. Quanto tempo usar o fone de ouvido? Olha, não existe uma recomendação, um tempo específico que seria recomendado que usasse o fone de ouvido. Mas eu costumo recomendar para os pacientes, se puder limitar esse uso a 2 horas, seria o ideal. Às vezes não é possível, mas aí seria uma recomendação minha tentar não ultrapassar esse período de 2 horas. Vanessa, você chegou a citar aí alguns problemas que o fone pode causar. Agora, uma curiosidade, muita gente fala, mas será que é verdade ou não?
O fone de ouvido, ele pode causar labirintite na pessoa? Existem uma doença, na verdade, em específico, que a gente chama de deiscência de canal semicircular superior. Esse nome todo complexo é para dizer que a pessoa tem uma falha óssea. Quando essa pessoa tem esse osso deficiente, essa falha óssea, qualquer estímulo sonoro de alta intensidade pode provocar tontura, pode dar vertigem, com náuseas e até movimentação dos olhos, que a gente chama de nistagmo. Então é uma doença muito rara, tá? Mas em algumas patologias, sim, o uso do fone de ouvido e volumes altos podem provocar tontura. Então, para a gente resumir aqui, otite seria a doença aí mais comum causada pelo fone? Isso, a otite é uma inflamação, uma infecção que pode estar tanto na parte externa do ouvido quanto na região média do ouvido. E essa otite, principalmente a externa, ela pode ter relação com o uso dos fones, o abafamento provocado pelos fones e possíveis lacerações, lesões dessa região da orelha. E o interessante é que tudo dá para evitar, né? Usando com moderação. Exatamente. Então, o uso consciente, com moderação, ocasional, ou se ele realmente for um instrumento de trabalho, que esse uso tenha aí o seu tempo mais limitado possível, fazendo intervalos. A gente conversou aí com a Vanessa Rocha, ela que é otorrinolaringologista. Eu queria, para a gente encerrar aqui o Saúde Agora, que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente e não abre mão do foninho de ouvido. Então, acho que vale a pena retomar. O meu recado, na verdade, são 3 dicas. A primeira dica mais importante é você tentar escolher um fone que seja confortável para você. Se for aqueles fones externos, tipo concha ou headset, seria o ideal. A segunda dica é sempre controlar o volume. Então, volumes muito altos não são recomendados, tentar deixar o volume de médio para baixo. E o terceiro é que no uso prolongado dos fones, você fazer sempre um intervalo. A cada 2 horas, 10 minutos de intervalo para que a pele do ouvido possa respirar. Tá aí então o recado da Vanessa. Muito obrigada, viu, por participar do Saúde Agora e falar sobre esse assunto que interessa todo mundo. Ó, aqui no estúdio tem gente utilizando o fone de ouvido, você aí utilizando o fone de ouvido. Eu daqui a pouco já vou pegar o meu. Muito obrigada pelas dicas, pode ter certeza que a gente aqui vai colocar em prática. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, então a gente encerra o Saúde Agora com um recado da Vanessa aí, para cuidar também dos nossos ouvidos. Cuidado com o foninho, usando com moderação. E eu lembro você de casa que se quiser rever tudo que foi falado aqui no Saúde Agora, é só entrar nas nossas redes sociais, essa conversa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E tem alguma sugestão, tá com alguma dúvida? Tá vendo esse número? É o nosso WhatsApp. Anota aí e manda pra gente, que vamos atrás de um especialista, assim como hoje aqui com a Vanessa, para tirar todas as dúvidas. Eu te espero no próximo Saúde Agora. Se cuida. Tchau!